Eu sou bombeiro há 12 anos. Já passei por situações que tirariam o sono de muita gente, mas nada me preparou para aquela noite em que fomos chamados para um incêndio em um prédio abandonado no centro da cidade. Quando chegamos, o fogo já estava tomando conta do terceiro andar. O lugar era um casarão antigo, que há anos era conhecido como ponto de encontro de moradores de rua e usuários de drogas. Nossa missão era entrar, apagar o incêndio e garantir que ninguém estivesse lá dentro. Aparentemente uma tarefa rotineira. Subimos em dupla, eu e o Fábio, com as mangueiras e lanternas. O cheiro de queimado era intenso e a fumaça densa dificultava a visão. Mesmo com o equipamento, o calor era sufocante. Enquanto avançávamos, gritei algumas vezes para verificar se alguém precisava de ajuda, mas o único som que ouvíamos era o crepitar das chamas. No terceiro andar, encontramos sinais de que o local era habitado. Colchões sujos, garrafas vazias e restos de comida. Havia desenhos infantis rabiscados nas paredes, feitos com carvão. Eram formas distorcidas, retratando figuras humanas em posições estranhas. Em um canto, uma porta de ferro estava trancada com uma corrente. Fábio arrombou a porta com o machado e o que vimos ali dentro foi algo que nunca vou esquecer. Havia 3 pessoas acorrentadas pelo pescoço, todas mortas. Eram 2 homens e uma mulher, todos em estado avançado de desnutrição. Marcas nos pulsos e tornozelos mostravam que haviam tentado se soltar. A mulher segurava uma colher que, pela ponta afiada, parecia ter sido transformada em arma improvisada. A cena era brutal. Um dos homens tinha o crânio esmagado, provavelmente por ela, em uma tentativa desesperada de escapar. O calor e a fumaça começaram a tomar conta da sala e tivemos que sair antes de poder investigar mais. Voltamos mais tarde com a polícia e conseguimos ver melhor a extensão do horror. Ao lado de onde estavam acorrentados, havia uma pequena mesa com restos de comida apodrecida, garrafas d'água pela metade e marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escavar a própria liberdade. Havia também um caderno velho com páginas rasgadas, onde alguém anotava pequenos textos, provavelmente na tentativa de manter a sanidade. Uma das frases, repetida várias vezes, dizia: "Eles não voltam. Estamos sozinhos." A mulher, ao que tudo indicava, foi a última a morrer, possivelmente sucumbindo ao desespero após eliminar um dos companheiros para tentar escapar. Havia também evidências de que eles tentaram acender fogo com os colchões para chamar atenção, mas as chamas se apagaram rapidamente, deixando manchas escuras no chão. O relatório policial confirmou que aquele prédio era usado como cativeiro por uma quadrilha que sequestrava pessoas para extorsão. Mas o mais perturbador foi o que descobrimos depois. Entre os documentos e pertences encontrados no local, havia registros detalhados de negociações fracassadas. Aqueles 3 haviam sido esquecidos pelos sequestradores quando o grupo foi desmantelado meses antes. Ninguém veio buscá-los e eles ficaram ali, morrendo lentamente, presos pela negligência e pela crueldade de outros seres humanos. Nos dias seguintes, fiquei obcecado pela história. Conversei com os investigadores, li relatórios e voltei ao local após o incêndio ter sido controlado. Descobri que os vizinhos nunca denunciaram a movimentação suspeita no prédio. Muitos sabiam que algo estranho acontecia ali, mas preferiram se calar por medo de represálias. O prédio foi completamente demolido após o incêndio, mas a lembrança do que vimos naquela noite ainda me assombra. Não era só o fogo que queimava, era a evidência brutal de até onde a maldade humana pode chegar. E o silêncio de quem poderia ter feito algo pesa tanto quanto as correntes que prendiam aquelas pessoas. Mesmo hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço o som abafado das correntes batendo, como se pedissem socorro. Foi durante um plantão de madrugada que recebemos a chamada: um incêndio em uma casa de 2 andares em um bairro residencial. Quando chegamos, o fogo estava concentrado no andar superior.
mas a estrutura inferior permanecia relativamente intacta. Os vizinhos estavam em pânico, dizendo que a dona da casa, uma senhora idosa, não havia sido vista saindo. A prioridade era encontrá-la. Entramos rapidamente, dividindo as equipes. Eu e o Ricardo ficamos encarregados de vasculhar o andar de cima. O calor era extremo, mas conseguimos abrir caminho através da fumaça. Logo percebemos algo estranho. As chamas pareciam evitar um dos quartos. Enquanto o restante do andar estava em combustão, aquela porta estava praticamente intocada. Isso não faz sentido, disse Ricardo, limpando o suor do rosto. Por que esse quarto ainda está inteiro? Não sei, mas precisamos entrar. Pode ser onde ela está, vamos lá. Respondi enquanto preparava o machado. Arrombamos a entrada e encontramos um cenário que ainda me causa calafrios. O quarto estava lacrado por dentro, com tábuas pregadas nas janelas e correntes prendendo a porta, que haviam sido instaladas de forma improvisada. No centro, havia uma cama de casal, onde um homem estava deitado de barriga para cima, já morto. Ao seu lado, uma mulher idosa, de aparência cadavérica, segurava uma faca ensanguentada. Meu Deus, o que é isso? Ricardo murmurou, dando um passo para trás. Não sei. Mas isso aqui é muito pior do que um incêndio. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. A cena parecia uma mistura de violência e desespero. O homem tinha ferimentos no peito e a faca que a mulher segurava estava impregnada de sangue seco. Em um canto do quarto, encontramos um balde cheio de urina e fezes, além de garrafas de água vazias e restos de comida embolorada. As paredes estavam riscadas com frases incoerentes, algumas dizendo: "Ele não vai sair daqui" e "O demônio está preso". Olha isso aqui. Ricardo apontou para as paredes, o rosto pálido. Que porra aconteceu aqui? Enquanto inspecionávamos o local, começamos a juntar as peças. Descobrimos que aquele homem era filho da mulher e que havia sido mantido preso naquele quarto por anos. Os vizinhos relataram que nunca o viam, mas às vezes ouviam gritos abafados. Segundo os relatos posteriores da polícia, ele tinha problemas mentais graves e, em algum momento, a mãe decidiu que a única forma de controlá-lo era trancá-lo para sempre. Você acha que ele estava vivo até pouco tempo? Ricardo perguntou, olhando para o corpo do homem. Não sei, mas essa faca aqui... Talvez ela tenha achado que era a única saída. Respondi, sentindo um nó na garganta. O incêndio, ao que tudo indicava, começou quando a mulher, em um acesso de desespero, decidiu colocar fogo em parte da casa. Talvez tenha sido uma tentativa de apagar as evidências ou de acabar com o sofrimento de ambos. No entanto, o fogo escapou ao controle e ela permaneceu no quarto até o último momento. O mais chocante foi descobrir que o homem não morrera devido aos ferimentos. A autópsia revelou que ele morreu asfixiado pela fumaça, o que indicava que ainda estava vivo quando entramos. Mas, devido à fumaça densa e à urgência da situação, não percebemos nenhum sinal de vida. Essa culpa ainda me pesa. Você viu o olhar dela? Ricardo perguntou enquanto saíamos do quarto. Parecia que ela sabia que ninguém ia salvá-los. Sim, Ricardo. Parecia que ela já tinha desistido antes mesmo de começarmos. Respondi, sentindo o peso daquela noite nas costas. Depois daquela noite, passei a olhar para os detalhes de forma diferente. Quantas histórias macabras estão escondidas atrás de portas aparentemente comuns? O fogo, que tantas vezes é um inimigo claro e destrutivo, naquele dia parecia o menor dos males diante do horror que aquele quarto lacrado revelou. Eu sempre odiei ir a resgates em lugares muito antigos. Casas velhas têm um jeito de tornar tudo mais difícil. Escadas que rangem, pisos que cedem e a sensação constante de que algo vai dar errado. Mas naquela noite, a ligação veio com um tom de urgência que não permitia hesitação.
Uma mulher idosa havia ligado dizendo que sua casa estava pegando fogo e que o filho dela estava preso no quarto. Tem fogo por toda parte. Meu filho está lá em cima. Preciso de ajuda, por favor. A voz da mulher tremia do outro lado da linha e a cada palavra a tensão aumentava. Chegamos ao local. Uma casa de madeira antiga, com paredes que pareciam ter vivido décadas de histórias não contadas. O fogo já havia tomado boa parte da estrutura. As chamas iluminavam a noite, criando sombras distorcidas no lado de fora. A mulher estava na porta, desesperada, apontando para o andar de cima. "Ele está lá! Ele está trancado no quarto!" gritou ela com os olhos arregalados apontando para o andar superior da casa. "Fique aqui. Vamos salvar seu filho", eu disse tentando acalmá-la. Sabia que não havia tempo a perder. Com meu time de resgate, nos apressamos para dentro. O calor era insuportável e o cheiro de fumaça, denso e sufocante. A casa rangia, como se estivesse protestando contra a nossa presença. Subimos as escadas, cuidadosamente, evitando que o piso ceda sob nossos pés. Chegamos à porta do quarto, que estava trancada. Arrombei a fechadura com um golpe forte. Dentro, a cena era estranha. O quarto parecia infantil, mas estava tudo errado. Os móveis eram grandes demais, como se alguém tivesse feito uma adaptação grotesca para um corpo que já não cabia ali. Mas o que mais me incomodava era o cheiro, algo podre e nauseante. "Senhor, está tudo bem?" perguntei, me aproximando do homem sentado na cama. Ele não reagiu de imediato. Tinha o corpo sujo e os cabelos desgrenhados, e a barba densa cobria o rosto, mas não escondia o olhar perdido. Ele murmurava baixinho para si mesmo, palavras desconexas, quase inaudíveis. Fui até ele e o toquei no ombro. "Precisamos sair daqui. Está muito perigoso." Quando ele me viu, seu olhar se distorceu de terror e ele gritou em uma mistura de dor e medo: "Não, não, não, não toquem em mim." Ele se levantou, começando a se debater violentamente como se tentasse fugir de algo invisível. Consegui imobilizá-lo com a ajuda de um colega, mas a agitação dele só aumentava. Foi então que percebi: algo estava errado. Muito errado. "Vamos, precisamos sair, o fogo está se espalhando!" Eu gritei, puxando-o para a porta. Quando saímos do quarto, tudo ficou silencioso por um momento. A mulher idosa não estava mais lá. Confuso, olhei ao redor. A casa estava em silêncio, mas uma sensação de algo mal resolvido me assaltou. "Cadê a mulher?" perguntei, e um dos bombeiros me respondeu com um olhar sombrio: "Ela não está aqui." Voltamos correndo para a cozinha. Foi lá que encontramos o corpo dela, caído, parcialmente queimado, um espectro de morte que parecia mais um aviso. Ao lado dela, uma faca e um prato com comida ainda intacta, como se ela tivesse se preparado para algo que nunca aconteceria. A cena era horrível. O homem, em um estado de completa loucura, provavelmente havia iniciado o incêndio. O fogo parecia ter sido sua tentativa de escapar, ou talvez de se livrar da mãe que o mantinha preso, como um objeto por tantos anos. Ele a alimentava, cuidava dela, mas não era um filho. Era um prisioneiro, sem sequer saber o que era liberdade. A casa que construíra para ela estava se desmoronando, consumida pelo fogo e, com ele, toda a mentira que ele vivera por tantos anos. Mais tarde, a investigação revelou que a mulher mantinha o filho trancado naquela casa por mais de uma década, tratando-o como uma criança, manipulando sua mente frágil. Ele era seu prisioneiro e ela, sua carcerária. O incêndio, talvez um último grito de liberdade, foi apenas uma consequência da insanidade que ela cultivara ao longo dos anos. O cheiro daquele quarto, a visão da mãe morta, o grito desesperado do homem. Tudo isso ficou gravado na minha mente. Não foi apenas o fogo que me marcou naquela noite, mas a alma corroída de uma casa que sussurrava segredos amargos e sombrios que talvez nunca fossem revelados por completo.